Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A morte do zagueiro Juan Izquierdo, de apenas 27 anos, chocou o mundo do esporte. O atleta do Nacional do Uruguai ficou internado por 5 dias após sofrer um mal súbito durante uma partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores da América. Segundo o hospital onde ele foi internado, Izquierdo morreu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O que causa essa condição? Quais são os sinais? É possível evitar? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com o cardiologista clínico do Hospital Moriá de São Paulo, Álvaro Paiva. Seja bem-vindo, doutor Álvaro. Olá, Luiz, Fara, obrigado pelo convite. Um bom podcast para todos que estão ouvindo, que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, Luiz. Será bom e esclarecedor, com certeza, doutor. Quem nos acompanha nesse episódio é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, desde que Izquierdo teve um mal súbito, um clima de grande comoção tomou conta de toda a comunidade esportiva, não foi assim? Oi, Fara. Oi, doutor Álvaro. Sim, Fara, desde aquela cena impressionante em que o Juan Izquierdo começa a desfalecer dentro do gramado, a comoção foi muito grande, durante a internação e aumentou após a confirmação da morte. Os jogadores do São Paulo acompanharam de perto o drama vivido pela família e também pelos colegas de profissão do Nacional do Uruguai. A presença deles no hospital era frequente e foram várias as homenagens. Nesta quarta-feira, o Clube Paulista jogou e no lugar do nome dos atletas, como a gente sabe, geralmente acontece, foi colocado o nome de Izquierdo. Hoje, quinta-feira, 5 jogadores que estariam de folga fretaram um avião e foram até Montevidéu acompanhar o velório do zagueiro. Segundo Sebastián Bauzá, secretário nacional de esporte do Uruguai, Izquierdo teve uma arritmia no coração detectada em exames feitos em 2014, quando ele tinha 17 anos. Doutor Álvaro, o que é essa condição? A arritmia é algo muito amplo. É uma alteração do ritmo do coração, que pode ter relação com o coração muito acelerado ou muito devagar. Pode ter relação com o coração com batimentos diferentes do que seria aquele tuntar rítmico. Comentar sobre uma arritmia em alguma pessoa seria muito vago num primeiro momento. Atletas podem ter arritmias, pessoas comuns podem ter arritmias, e isso não significa uma doença grave. O que eu costumo explicar muito para os pacientes no consultório, os pacientes que internam e que querem entender o que é arritmia, eu digo que muito mais importante do que a arritmia é quem está com aquela alteração de ritmo. De que coração estamos falando e de que sujeito estamos falando. Se é um coração saudável, um coração sem nenhuma alteração estrutural, a arritmia costuma ser mais benigna. Se é um coração já doente, a gente tem mais preocupações. Então, a arritmia, resumindo, é uma alteração do ritmo do coração. Agora, doutor Álvaro, quais são os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de arritmia cardíaca e como ela difere de outras condições cardíacas? Sobre a origem das arritmias, são as doenças que mais comumente trazem arritmias. Tá? No jovem, a gente vai ter como principal causa de arritmia as doenças genéticas. Tá? São doenças que podem se desenvolver ou não, igual quando a gente fala que uma pessoa tem alteração genética para câncer. Não quer dizer que ele terá um câncer, mas ele tem uma alteração genética que pode trazer, aumenta a probabilidade daquele indivíduo ter câncer. Então, a gente tem doenças genéticas que favorecem alterações da estrutura do músculo cardíaco, favorecendo arritmias. Tá? Pensando em morte súbita, essas doenças são as primeiras a serem pensadas. Então, quando a gente está pensando em afastar esses problemas, a gente pensa nesses diagnósticos, que a gente, em geral, usa estratégias de exames de imagem, quando a gente tem uma suspeita. A gente faz isso nos atletas mais ou menos de forma regular. A gente pode ter arritmias secundárias à pressão alta, a gente pode ter arritmias secundárias a energéticos, cafeína, a gente pode ter arritmias secundárias a uma inflamação do coração, que é a miocardite, e que também é uma causa comum em jovens. Quando a gente pega as estatísticas das mortes súbitas em jovens, a miocardite está ali em segundo, terceiro lugar, em algumas séries de pesquisa. Então, a gente teria essas causas aí como as principais. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, 1 em cada 4 pessoas podem ter arritmia ao longo da vida, e ela é responsável por cerca de 300 mil mortes súbitas no Brasil a cada ano. Doutor, quais são os principais sintomas e sinais aí dessa condição? O sintoma principal que as pessoas precisam ficar atentas é a palpitação. A sensação de que o coração bateu de forma diferente. Essa forma diferente pode ser batimentos extras, que a pessoa sente como se fosse um soco, uma batida diferente no tórax, mas algo isolado. Nossa,
senti que o coração bateu um pouquinho diferente aqui, né? Pode ser dessa forma, ou pode ser uma sensação de que o coração bateu muito acelerado em uma circunstância em que isso não é esperado. Então, você fala assim, não, meu coração fica muito rápido quando eu estou correndo. Natural que isso aconteça. Mas às vezes a pessoa está fora do ambiente esportivo, não está se exercitando, e ela sente que o coração, por um período curto, médio ou longo, o coração acelerou e permaneceu acelerado. Esse seria o principal sintoma. O segundo sintoma, que é um sintoma importante também, é o desmaio. Pessoas que desmaiam, a primeira coisa que a gente pensa é que essa pessoa apresentou uma arritmia cardíaca, levando a uma diminuição da circulação do sangue, consequentemente o cérebro recebe menos sangue e a pessoa perde a consciência. Então, pessoas que desmaiaram, principalmente durante a atividade esportiva, é um sinal de alerta importante para uma arritmia. As arritmias podem dar falta de ar. A pessoa tem ali, na hora que o coração acelera, na hora que vem aquele erro no ritmo, a percepção do pulmão é que há uma diferença na circulação do sangue e a pessoa sente, o nome técnico é dispneia, mas o nome popular é falta de ar. E o quarto e último sintoma importante a ser dito é a dor no peito. A gente pode ter dor torácica, dor no peito relacionada com arritmias cardíacas. Esses 4 sintomas que eu citei são sintomas principais na anamnese dos atletas jovens, quando a gente está buscando liberá-los para uma atividade física, atividade esportiva, para competições. Doutor, Izquierdo tinha apenas 27 anos de idade e isso acaba chamando a atenção. Existem doenças cardíacas que podem atingir com mais frequência pessoas mais jovens? Sim. Quando a gente está avaliando, estudando a cardiologia do esporte, quando a gente está estudando a avaliação antes de atividade esportiva, a gente sempre cai num gráfico que divide esse grupo em idades abaixo e acima de 35 anos. E a principal doença que leva à morte súbita, que leva ao risco cardiovascular acima dos 35 anos, é um infarto, é a doença arterial coronariana, os entupimentos nas artérias. Porque é uma doença crônico-degenerativa, precisa acumular um tempo de colesterol alto, de pressão alta, de tabagismo, de diabetes, para eu começar a ter entupimentos. Então a gente começa a perceber casos de morte súbita e de eventos cardíacos acima dos 35 anos. Abaixo dos 35 anos, vem aquela série de doenças que eu citei anteriormente, as arritmias, as miocardites, as alterações genéticas relacionadas ao coração, e todas essas, a morte súbita, ela vem por uma arritmia. Doutor, como a arritmia é tratada? Esse tratamento vai depender do tipo específico, da gravidade da condição? Exatamente. As arritmias benignas, as arritmias que são muito mais um sintoma e um incômodo para o paciente, algumas vezes a gente nem remédio faz. A gente sabe que é algo que não vai trazer risco, que só vai trazer algum incômodo, são arritmias raras, o paciente tem uma crise por ano, 2. A gente orienta, a gente explica para ele tentar evitar questões de estresse, muita cafeína, muito estimulante, ter uma boa noite de sono, ter uma vida mais organizada em termos de exercício, alimentação, e o paciente fica muito bem sem nenhum remédio. A gente pode passar para um segundo nível, quando as arritmias trazem um incômodo maior, mesmo benignas, ou seja, não são arritmias que vão trazer risco para a saúde e grandes consequências para aquele indivíduo, mas são arritmias mais sintomáticas, trazem muito incômodo, são muito recorrentes, quase que diárias ou com uma frequência que incomoda o paciente. A gente precisa fazer algum remédio antiarrítmico. No próximo patamar, em pacientes com arritmias mais graves, a primeira coisa que a gente vai fazer é tratar a doença de base. Se essa arritmia vem por uma insuficiência cardíaca, vamos tratar. Se ela vem por uma doença relacionada ao músculo, vamos dar medicações que podem ajudar a evitar a progressão dessa doença. Porque, como eu disse mais cedo, muito mais importante do que qual a arritmia é qual é o coração que está com a arritmia. Então, tratar a doença de base. E a gente tem medicações antiarrítmicas que vão segurar, que vão diminuir o número dessas arritmias. O quadro mais extremo dessas arritmias que são perigosas, que trazem risco de vida, a gente tem alguns critérios para procurar no paciente, mas a gente pode, inclusive, implantar um tipo de marca-passo, um aparelhinho eletrônico dentro do peito do paciente, com fiozinhos que vão até o coração, que podem dar aquele choque, aquela desfibrilação. Em uma situação extrema, a gente pode implantar esse dispositivo, por acaso o paciente venha apresentar uma arritmia grave, a desfibrilação, a reversão para um ritmo normal, acontecer de forma automática.
Doutor Álvaro, em que casos a arritmia cardíaca se torna um impeditivo para a prática de esportes? Essa é uma preocupação que todo mundo passou a ter depois de ver essa situação com o esquerdo, né? Principalmente nas modalidades de alto rendimento, como o futebol. Explica pra gente, por favor. Quando a gente tem essas doenças genéticas, que eu citei, a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica de ventrículo direito, as canalopatias, quando a gente tem uma miocardite mais grave, que deixa sequelas, a gente precisa afastar esse atleta definitivamente do esporte competitivo. Quando a gente fala de esporte recreativo, em algumas circunstâncias até a gente consegue mantê-los praticando ali exercícios, atividades esportivas, mas num nível de intensidade menor. Tá? Quando a gente tem um paciente com essas doenças, ou quando a gente identifica durante um check-up ou durante a avaliação médica, a presença de uma arritmia, mesmo com um coração normal, e essa arritmia é uma arritmia grave, a gente vai pensar em afastar esse indivíduo do esporte competitivo. E esse afastamento, ele necessariamente precisa ser feito por uma junta médica, né? A gente precisa de mais de um médico, a gente precisa de exames seriados, porque, afinal de contas, afastar um atleta profissional da sua profissão, né, do seu ganha-pão, é algo muito, muito sério. Assim como também é muito sério mantê-lo praticando o esporte, né, e expondo ao risco de uma morte súbita. Então, no esporte competitivo, a gente tem um cuidado muito grande, né, na hora de afastar o atleta. Esse afastamento não quer dizer que é definitivo. Quando a gente encontra pequenas alterações em exames, quando o atleta apresenta sintomas cardíacos, quando a gente começa uma investigação, a primeira coisa que faz é afastar o sujeito do esporte, do exercício, do estresse físico, até completar o check-up. Se o check-up mostra, sim, esse risco maior, infelizmente, a gente precisa afastar o atleta definitivamente das quadras e dos campos. A morte de Serginho, doutor, há 20 anos, provocou, a gente sabe, uma mudança nas exigências médicas para que uma partida de futebol seja realizada. As ambulâncias passaram a ser obrigatórias em jogos de todas as divisões, né? E, além disso, elas precisam estar equipadas com desfibriladores. Doutor, a morte de esquerdo pode provocar um movimento parecido, alguma outra mudança, uma reflexão e um aprimoramento, de repente, nos protocolos de atendimento? O que aconteceu ali no campo, na ambulância, no hospital, as informações que a gente tem é que os protocolos foram seguidos, né? A gente não tem detalhes, né, das drogas que foram administradas, do tipo de cardioversão, né, o uso do desfibrilador. Esses detalhes eles não foram divulgados. Na nota que foi apresentada pelo hospital, né, da admissão do atleta, ali sim, né, refere que ele estava na arritmia, estava em parada cardíaca, as manobras de ressuscitação foram iniciadas, a desfibrilação foi realizada com o retorno do ritmo, né? O atleta só ficou em UTI, permaneceu 5 dias vivo porque houve a reversão da arritmia. Se a arritmia permanece, ele morreria dessa arritmia em alguns minutos, né? E com relação aos protocolos, eles são internacionais, né? A gente tem um protocolo que é validado por uma instituição americana chamada American Heart Association. A gente tem treinamento de médicos que estão trabalhando em situações de esporte, em UTIs, em pronto-socorro, em ambulâncias, para que o protocolo seja realizado. E não é um protocolo difícil, tá, Luiz? É um protocolo relativamente muito simples de ser aplicado, que necessita daquela massagem cardíaca que todo mundo já viu em filmes, né, em filmagens, ininterrupta. A gente não pode parar aquela massagem por nenhum segundo a partir do momento do colapso. A gente checa que o paciente está sem pulso, né, com os dedos ali no pescoço, né, pegando o pulso das carótidas. A gente inicia ali as massagens, aquela massagem cardíaca contínua, até a chegada do aparelho de desfibrilação, daquele aparelho que dá o choque, né? E a gente fica fazendo massagem por 2 minutos, choque, massagem por mais 2 minutos, choque, massagem por mais 2 minutos, choque, até a arritmia ser resolvida. Esse protocolo ele não vai ser mudado, né? Todos os estádios, todos os aparelhos esportivos que têm competições de alto nível, competições importantes, a exigência de que tenha equipe treinada, de que tenha ambulância, de que tenha desfibrilador disponível. Então, eu não vejo motivo para essa fatalidade levar a uma mudança de protocolo. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do cardiologista clínico do Hospital Moriá, em São Paulo, Álvaro Paiva. Obrigado, doutor Álvaro.
Luiz Fara, obrigado pelo convite mais uma vez, e desejo a todos aí uma excelente prática esportiva com segurança e com avaliação cardiológica sempre. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Fara, eu que agradeço muito pelo convite, muito obrigado, um abraço, doutor Álvaro, um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!